Salve Maria Imaculada! Hoje o objetivo aqui desse vídeo é falar sobre o estudo musical e também um pouco de história da música, né? E já no início, você que não é inscrito do canal ou se vai ver o primeiro vídeo aqui, esse sendo o primeiro vídeo, dando tempo de pesquisar aqui os vídeos, se inscreva no canal, compartilha também esse vídeo com quem você acredita que vai gostar deles, né? Bom, então, esse vídeo, o assunto é a história da música e a educação musical. E é um assunto muito importante para mim porque o meu curso superior foi licenciatura em música. E a minha história em si com a música começou na adolescência. E na verdade eu sempre quis, né, estudar música. E eu me recordo que eu sempre quis tocar violão, porque o violão ele é um instrumento popular, então onde você vai, é mais fácil você encontrar um violão, né? Então, às vezes a analogia, a semelhança que nós temos de pensar em música é você pensar no violão, né? Principalmente para aqui no Brasil, quem pensa assim na relação do musical, nós pensamos num instrumento de corda e geralmente, basicamente, é o violão que nós pensamos, né? Bom, então assim, já pensando no primeiro assunto, por que a história da música é importante? E por que a educação musical é importante? Porque a música ela é uma forma de nós comunicarmos, né? E aqui no canal, um dos assuntos que eu falo, que é desde o começo, é a fé católica, né? A fé traduzida, muitas vezes pela capacidade minha de se comunicar, né? E é algo maravilhoso você saber que a música, ela deve ser querida e estudada por nós que podemos tocar e cantar para Deus. Por quê? Porque é algo que nos faz nos unirmos ainda mais a Deus. Então é algo maravilhoso quando nós pensamos assim, olha, eu posso cantar, eu posso tocar um instrumento adequadamente e dessa forma eu posso louvar a Deus, né? Eu posso manifestar o meu amor a Deus e exaltar Ele, tratar Deus com a beleza e a dignidade que Ele tem, né? E que a nossa incapacidade humana, nós ainda não podemos entender a beleza que poderemos viver no céu, né? Então, foram duas perguntas, né, para começar o vídeo. E o primeiro assunto em si eu já comentei, que eu falei do meu estudo musical, né? E não só do curso superior, mas também ali na adolescência eu comecei a estudar, eu fiquei 6 ou, dependendo do contexto, 7 anos estudando em um conservatório. E desde o começo foi música clássica. Então eu não aprendi a tocar violão para cantar músicas de rock ou música pop. Na verdade eu queria, mas não foi o que o primeiro professor que eu tive contato me ensinou. Na verdade eu pedi, mas ele falou, não, você vai gostar mais da música clássica. E realmente foi algo muito bom para mim, né, nesse sentido. Porque desde o começo foi a música clássica, né, o violão clássico,
junto já com a teoria musical, e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nesse contexto do estudo para mim, né? Então, já mudando o assunto, né, dessa questão dos meus estudos, por que a música é importante, na verdade, finalizando, por que a música, a educação musical é importante não só para nós que somos, que queremos exaltar a Deus, né? Não só nós católicos, mas as outras religiões, porque é algo que nos faz meditar. Então, quando nós escutamos um instrumento sendo tocado, é algo que faz a nossa cabeça, o nosso corpo inteiro ficar sensível, né? E isso faz a gente, de uma forma assim, prática de pensar, isso faz o corpo humano ficar paralisado, né? E isso realmente vamos dizer assim, é o que acontece logo depois que você tem um contato, né, sonoro com algo, com algum instrumento, você fica paralisado porque você quer mais a beleza, né, do instrumento ou do cantor, dependendo do contexto. É uma reflexão, né, esse primeiro assunto. E o segundo assunto são os períodos musicais. Então, o que eu vou falar é o contexto da história musical clássica, porque também tem diferença a história musical da música popular brasileira, né? Mas então, por exemplo, esse daqui é um material que eu tenho há bastante tempo, e aqui tá escrito assim, períodos musicais, né? A tradução aqui, que é musical periods, não sei como pronuncia que é essa palavra em inglês, mas é essa aqui. Então, o primeiro, nós sempre pensamos em 6 períodos musicais, né? Então, nós pensamos no período musical medieval, que começa em 1450, que é o ano. Depois o segundo, o Renascimento, de 1450 até 1600. O terceiro, a música barroca, de 1600 a 1750. O quarto é o período clássico, de 1750 a 1825. O quinto é o período romântico, de 1825 a 1900. E o sexto é o período moderno, né, de 1900 até hoje. Mas digamos que hoje em dia já pode haver outro nome também, né? Mas é mais o contexto disso aqui que eu estou falando, né? Porque nós estamos vivendo há 26 anos no período moderno. Na verdade, muito antes, né? De 1900 até hoje, até esse ano, até esse momento, é o período moderno musical. E já finalizando esse assunto, né, dos períodos musicais, o que eu mais gosto, no sentido do meu gosto, na verdade eu gosto de todos, eu já escutei todos os períodos, mas o que eu mais gosto aqui é da música barroca, e aqui na música barroca tem a imagem, cada período tem um compositor. Aqui na música barroca é o Bach, né, o Johann Sebastian Bach, gosto muito das músicas dele. É o período clássico também, e aqui é a imagem do Mozart, deixa eu ver aqui, Wolfgang Amadeus Mozart, o nome dele, né? O período romântico eu não gosto muito assim, mas é mais propriamente, eu gosto mais de compositores específicos do período romântico.
E o moderno, eu acredito que esse aqui é o Igor Stravinsky. Eu já escutei algumas músicas deles, mas eu me recordo que eu gostei de algumas, né? Então, o que eu mais, assim, eu falando, gosto mesmo, é o período barroco e o período clássico. Esse é o meu gosto no sentido da história da música, né? E pensando assim do violão clássico, o compositor que eu mais gosto, número 1, é o Francisco Tárrega, que é um compositor espanhol, e ele que é responsável pela história do violão moderno, né? Que ele, digamos assim, ele inventou, né? Ele e um luthier, o chamado Torres, eles tiveram a ideia os dois juntos, né? E fizeram dessa forma uma capacidade, uma criação do violão como é hoje, né? E ele é o meu compositor preferido do violão clássico, o Francisco Tárrega, é o nome dele. E já acabando, já terminei o segundo assunto e começando o terceiro assunto, os grandes compositores. Aqui tem também uma representação que sempre é uma igual o outro aqui da história dos períodos musicais. É a imagem deles, né, como nós representamos, até porque naquela época não é como hoje, que a gente tira foto, grava vídeo e muitas vezes grava a vida dos outros, né? Enfim, ó, então esse daqui, ó, grandes compositores, tá? Great composers. Então, ó, o primeiro aqui é porque tá muito pequeno, daí não dá pra ver. É Cláudio Monteverdi. Segundo, Antônio Vivaldi. Eu gosto muito do Vivaldi, porque é do barroco também. Johann Sebastian Bach, já falei. Desse daqui é o Handel. Handel, gosto muito do Handel. Esse daqui é o Haydn, o Mozart, o Beethoven. Gosto muito do Beethoven também. Esse aqui é o Paganini. Paganini também é muito agradável para mim. Esse daqui é o Mendelssohn, o Brahms. O Brahms eu gosto muito das músicas de Ninar dele. Chopin, Giuseppe Verdi. Esse daqui eu não conheço, o Verdi. Wagner, Richard Wagner. Esse aqui é Tchaikovsky. Antonin Dvorak, esse que eu não conheço. O Liszt, Franz Liszt, esse eu já escutei e gosto muito das músicas dele. Saint-Saëns, amo Saint-Saëns. E eu pensei, é porque é Camille Saint-Saëns. Eu pensei que era quando eu tive o primeiro contato, anos atrás, eu pensei que era uma mulher, por causa da percepção de nome, né? Não, mas é um homem. Deixa eu ver esse aqui, ó. Camille Saint-Saëns. Mas não é assim que pronuncia, né? Porque a gente não... Geralmente a gente não... Quando a gente vê o nome, a gente pronuncia no português, né? O outro aqui é Edvard Elgar. Esse eu não conheço. Esse eu já ouvi falar. Gustav Mahler. Esse daqui, Gustav Mahler. E o Claude Debussy. Gosto muito do Debussy também. É impressionante as músicas do Debussy. Então, esses são os maiores, assim, compositores, né? A maioria aqui eu conheço, né? Mas teve alguns que... É porque, assim, o tempo da gente é escasso, né? Então, muitas vezes nós precisamos abrir o nosso tempo para conhecer coisas, conhecer pessoas, e não podemos aceitar tudo na nossa intimidade, né? Então, o que acontece? Aconteceu que esse é o terceiro assunto dos grandes compositores,
E eu fiquei muito contente em poder compartilhar esse meu lado do conhecimento musical. E já acabando o vídeo, né, porque já deu um tempo bom aqui, essa questão da educação musical, ela não deve ser querida só por pessoas que cantam e tocam. Ela deve ser querida por pessoas que fazem qualquer outras ocupações. Então, por exemplo, você tem um emprego, né? Que a gente chama normal. Ah, eu trabalho como caixa em algum local, algum mercado. Você precisa, né? E principalmente para nós católicos, você precisa buscar momentos íntimos com Deus. E muitas vezes o conhecimento musical desses compositores vai te fazer se unir mais profundamente a Deus. Então muitas vezes não é só você rezar o terço, você ir na missa, você se confessar. É você procurar um lazer em ficar sensível aos seus sentidos escutando uma música, né? E muitas vezes você não precisa só você escutar uma música católica, né? Ai, só escuto música católica, só escuto compositores católicos, porque isso de certa forma está errado. Então, se você encontra esses compositores, né? E você vê muitas belezas, né, musicais, não no sentido de entender a música, de escrever música, de saber as notas, a pauta musical, mas de você entender que a arte, né, a música, o invisível, é algo que faz a sua alma ficar elevada a Deus. Obviamente não é toda música que faz isso, né? Não é todo instrumento também. Então eu já acabei aqui os assuntos que eu preparei e acabei falando mais ainda, né, do que eu preparei. E esse vídeo foi muito importante para mim no sentido de lembrar dos meus estudos e do que eu pude fazer de bom também, né? E hoje, graças a Deus, já faz algum tempo que eu já consegui compor muitas coisas e específicas para missa também. Eu compus um santo para missa, um anunciamos, até agora para específico assim, parte fixa da missa foi esses dois. E é algo maravilhoso nós podermos entender isso, né? No sentido do que é música litúrgica, porque música litúrgica é o que nós podemos tocar na missa, né? Mas esse já é um outro assunto, né? Eu não vou falar mais sobre isso, esse assunto de música da missa. Então, já finalizando aqui o vídeo, novamente pedindo a graça da inscrição aqui do canal, de você que vai ver esse vídeo como o primeiro vídeo do canal. Se for possível, compartilha com quem você achar que vai gostar desse assunto, dessa explicação também. E é algo muito querido por Deus e por pessoas da área da educação, esse conhecimento. Então, salve Maria e viva Jesus, para sempre no nosso coração.